Estimados irmãos e irmãs, agora nós vamos passar para a parte da meditação, pois cada reunião nossa nos dá esta oportunidade de meditarmos. E meditar nada mais é do que estudar, analisar o assunto que está sendo apresentado no momento. Pois bem, a mensagem deste final de semana nos fala a respeito da palavra torpe e profana, que a mesma não edifica. Mas para podermos meditar na mesma, é necessário que eu leia o conteúdo, porque após a leitura, eu irei lhes falar a respeito do mesmo assunto, mostrando o assunto por um outro ângulo, que eu chamo de casa bagunçada. Esta é a realidade. Bem, a palavra torpe e profana não edifica. Ela não edifica por quê? Significa que não conduz em direção ao aperfeiçoamento moral e ou religioso. Não conduz à virtude, que são as boas qualidades, o conhecimento que edifica o ser humano e o leva ao crescimento moral e espiritual para ser a cada dia melhor. Palavras torpes ou profanas são expressões que contrariam ou ferem os bons costumes, a decência, a moral. São palavras que revelam o caráter indecoroso, infame. Palavra que contém ou revela obscenidade, indecência e que causa repulsa aos que a ouvem. Às vezes, usamos a nossa boca para falar palavras desse nível, que não servem para nada, pois são destinadas a uma maldade, uma mentira, uma acusação injusta, infundada, ou a propagação de uma fofoca sem fundamentos. Ao contrário disso, como filhos de Deus, devemos usar a nossa boca apenas para dizer palavras úteis de sabedoria, conselhos e orientações que edificam e ajudam o nosso próximo conforme a sua necessidade, para que possamos conceder graça, que é a ajuda divina aos que ouvem. Atualmente vivemos em uma sociedade extremamente sensualizada, onde as palavras e frases são tiradas de um contexto e aplicadas e demonstram um duplo sentido, geralmente com a conotação pejorativa, discriminatória e sensual, que pode ofender ou tem a intenção de insultar. Comentário desagradável geralmente apresentado com o objetivo de magoar e escarnecer alguém. O escarnecer quer dizer debochar de alguém. É preciso ter discernimento, sabedoria para que o nosso testemunho de apostólicos filhos de Deus não seja manchado pelas influências de uma palavra ou contextualização. O nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que as palavras são a expressão da alma, do coração e do espírito. Portanto, expressamos todos os sentimentos guardados dentro de nós. São Mateus registrou este momento de Jesus, dizendo: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora. Mas o que sai da boca procede do coração, que na doutrina quer dizer do espírito. Isso é o que contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e a blasfêmia. São estas coisas que contaminam o ser humano. São Lucas também deixou um ensino importantíssimo sobre a relação coração e expressão das palavras. O homem bom, isto é, a criatura boa, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem, ou seja, a criatura má, do mau tesouro do seu coração tira, portanto, o mal.
porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, o que estiver guardado no seu coração, a boca contará. Portanto, vamos seguir o exemplo de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Morrosa e do Santo Irmoaldo, cujas palavras sempre foram expressões profundas de amor e compaixão, traduzindo o perfeito coração destes servos de Deus. São Paulo, em sua carta aos Efésios, alertou: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, ou seja, nenhuma palavra indecente, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça, isto é, a ajuda divina aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Observe que após recomendar, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, indecente. O apóstolo São Paulo completa dizendo que os filhos de Deus devem usar unicamente as palavras que sejam boas, para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Enfim, usar a boca para falar palavras impróprias, se irar demasiadamente, estaremos amargurados ou indignados. Usar de calúnia, fofocas, fazer gritaria e escândalos, não perdoar uns aos outros, tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Então, prezados irmãos, este é o recado enviado pelo Conselho neste final de semana. E por qual motivo este recado é enviado? Para que nós apostólicos não venhamos a perder o quê? A responsabilidade que trazemos juntamente conosco em sermos apostólicos, para que nós não venhamos a perder as boas qualidades. Então, este é o motivo do envio desta mensagem. Mas, como eu lhes disse, para podermos meditarmos a respeito deste assunto, eu lhes disse que iríamos meditar a respeito de casa bagunçada. Mas o que é uma casa bagunçada? É aquela casa onde não existe respeito entre marido e mulher, entre pais e filhos. E a falta de respeito começa quando um dirige ao outro palavra torpe ou palavras indecentes. Eu posso dizer aos amados irmãos que hoje no mundo, para a sociedade, isto é algo normal. É normal um filho chegar e falar uma palavra indecente para o seu pai ou para a sua mãe. É normal uma mãe se dirigir ao seu filho com uma palavra indecente. Ou o marido se dirigir à esposa também transmitindo uma palavra indecente. Isso é para a sociedade no mundo em que vivemos hoje. Mas não traz nenhum benefício para ninguém. Imagine bem, prezados irmãos, o que vem acontecendo atualmente. Uma pessoa perde a paciência com a outra e imediatamente se dirige à outra com uma palavra indecente, que nós chamamos de xingamento, xinga a outra pessoa. Isto atualmente nós temos observado aonde? No trânsito, nos logradouros públicos, na rua. De repente uma pessoa vai passando pela outra e acaba esbarrando naquela pessoa. Aí não pede desculpa e o outro então se volta
com uma palavra indecente, uma palavra pejorativa, e se dirige ao outro com aquela palavra que nós chamamos de palavra de baixo calão, xingando. Assim tem se dado, infelizmente, nas escolas, alunos que não respeitam os seus mestres, que estão numa sala de aula para aprenderem, e na realidade a gente vê que não aprenderam nada. Apesar que a educação, a boa educação, tem que vir de onde? De dentro de casa, vem do berço. Porque se uma pessoa chega num local público e não sabe tratar o seu semelhante, é porque na realidade, em casa, infelizmente ela também não tem respeito. Naquela casa não existe o devido respeito entre os seus habitantes. Então nós observamos que hoje no mundo isto é normal. Só que na vida do ser humano isto não traz nada de bom. Há pessoas que reclamam que a vida não vai bem. E ainda perguntam, por que será que Deus não me ouve? Mas aí eu faço a seguinte pergunta: o que esta pessoa tem feito para agradar a Deus, para poder receber a bênção de Deus? Muitas vezes no pouco que poderia fazer não faz. Não tem paciência. E o que há dentro de si não é nada de bom. É por isso que o nosso primaz, o Santo Irmão Aldo, certa vez disse o seguinte: o corpo da pessoa é o reflexo da alma, ou seja, o reflexo do espírito. Todo o espírito cheio de maus sentimentos e trevas conduz o corpo físico ao pecado, aos erros, aos vícios e aos maus sentimentos e sofrimento. E é por isso que existem muitas criaturas que sofrem e não conseguem entender por que tamanho sofrimento é imposto sobre as suas vidas. Apesar que o sofrimento não vem de Deus, o nosso Pai. Deus não se alega com o sofrimento do ser humano. Mas, infelizmente, o pecado é uma condição do coração, do espírito e da mente da criatura. Nós chamamos de homem interior, ou seja, do espírito da criatura. O pecado é uma condição do coração, que na doutrina quer dizer espírito, ou também da mente do homem interior, que significa o espírito, a qual se manifesta através dos pensamentos, ações e palavras. Como é que nós observamos isto? Irmãos, tudo que a pessoa traz guardado dentro do espírito, que na doutrina é chamado de coração, a tendência é, mais cedo ou mais tarde, vir para fora. Toda árvore dá o seu fruto. E com relação ao espírito da criatura, é a mesma coisa. Nós somos como uma árvore, e mais cedo ou mais tarde, haveremos de dar os frutos. Agora, para darmos os frutos, depende daquilo que possuímos dentro de nós. Ou seja, de que tipo de árvore nós somos? Se somos uma árvore boa que dá bons frutos, ou uma árvore que dá frutos perigosos, frutos que pode tirar até mesmo a própria vida do semelhante. O que nós observamos neste mundo? São pessoas que, infelizmente, de uma certa forma, acham que liberdade é poder falar o que quer, sem medir as consequências. Mas tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Por exemplo, tem pessoas, ou mulheres, no caso, que queriam tanto serem mães, e tiveram a oportunidade de serem mães, só que hoje não tem paciência com os filhos, e quando vai se dirigir ao filho,
se dirige com palavras pesadas. Algumas dizem, você não presta, você não vale nada, e aí vai para a palavra torpe, o xingamento. Xinga aquela criança. Ora, aquilo que sai da boca tem a tendência de atrair duas coisas. Ou atrair o lado bom, que é as bênçãos de Deus, ou atrair o lado negativo, que é o poder do mal. Então, se uma pessoa maldiz uma criança, uma mãe, acaba amaldiçoando, porque na realidade está amaldiçoando o filho. Quando aquela mãe se dirige para o filho e o xinga, está atraindo para aquela criança aquilo que não é bom. Apesar que Deus faz tudo para que aquela criança não seja atingida por aquela palavra perniciosa. Mas a tendência é esta. Aquilo que nós falamos tem um peso muito grande. Então, se nós xingamos uma pessoa, é como se nós estivéssemos rogando uma praga, amaldiçoando uma pessoa. E olha que aquilo é ouvido. Não é ouvido pelo reino dos céus, porque Deus não se compraz. Que quer dizer, Deus não se alegra com isto. Mas é ouvido pelo poder do mal, pelo poder das trevas. Então as trevas vai realizar a obra da sua palavra. Aquilo que a pessoa se dirigiu ao outro. É como se ele determinasse, eu quero que aconteça com você. Aí o poder do mal vai agir para poder então realizar a sua obra. E de acordo com a palavra que foi proferida para aquela pessoa, se aquela pessoa não tiver o amparo e a proteção divina, que é necessário, que precisa possuir, aquela palavra que uma mãe diz para o filho, poderá ferir o seu próprio filho. Há certos fatos que as pessoas não entendem, mas algumas reclamam. Pela medicina, é dito que, dependendo do caso, nós não estamos aí para julgar, mas aquela criança nasceu com um determinado defeito. É algo da própria concepção, é algo genético. A medicina explica desta forma, mas nem sempre, infelizmente, a situação de uma criança que tem, infelizmente, digamos assim, por que não dizer, algum defeito físico, na realidade é genético. Muitas vezes a culpa é dos próprios pais. Porque aquela mãe não queria ter aquele filho, achava que não era hora de ter aquele filho, e começou a maldizer, dizendo que não queria ter aquele filho. E acabou, de uma certa forma, pela língua, pela palavra que ela disse, ela acabou, de uma certa forma, amaldiçoando o próprio filho. Mas não é uma criança inocente? É uma criança inocente. Mas os pais devem vigiar pelos seus filhos. Essa é a realidade. Devem vigiar. Agora, eu não estou dizendo que todos os casos que infelizmente pode acontecer de uma criança ter um determinado distúrbio, quer dizer que a mãe pecou. Porque pode ser também da genética. Então são casos diferentes. Mas o principal é que toda a mãe, ou os pais, melhor dizendo, porque não é só a mãe, a criança não vem somente ao mundo só pela mãe. Vem através de um casal. Então os pais devem observar e serem complacente, terem a alegria, já
que está sendo gerado uma criança, agradeça a Deus e peça a Deus por aquela criança, para que aquela criança possa nascer, crescer e ser uma criança que traga grande alegria para a família. E se no caso for problema genético, existe a medicina. Deve confiar em Deus para poder, então, Ele abençoar para que lá no futuro aquele problema genético seja solucionado e aquela criança se torne uma criança totalmente saudável. Mas muitas vezes, ou em determinados casos, infelizmente, não estou aqui para generalizar e nem para acusar a ninguém, mas esta é a realidade. Infelizmente, é por causa disso, a língua. A pessoa fala impensadamente, usa de palavras torpes e depois alguém acaba saindo ferido. Porque, irmãos, a palavra indecente, a palavra torpe, é como se fosse rogar praga numa pessoa. Seria a mesma coisa de dizer, eu quero que, você me fez isso, eu quero que você lá na frente quebre a perna. E o poder do mal está aí para executar aquilo que a pessoa falou. Então é por isso que nesta igreja apostólica, nós estamos sempre recordando, porque esta mensagem não é uma mensagem nova. Quando o nosso primaz, o profeta, o Santo Irmão Aldo estava em nosso meio, aí sim, todo final de semana nós tínhamos uma mensagem nova. Agora nós não temos uma mensagem nova. Isto aqui é tudo recordação do que um dia fora apresentado a este povo apostólico, a nós apostólicos. Mas esta palavra também ela pode ser útil até àqueles que não são apostólicos, para que tome cuidado com a sua vida. E nós, como apostólicos, precisamos então termos um cuidado ainda muito maior, porque disse o primaz que o corpo da pessoa é o reflexo da alma. Então tudo que nós realizamos com o nosso corpo é o que o nosso espírito, a nossa verdadeira personalidade, quer executar. Uma pessoa que maltrata a outra, ela maltrata através do corpo, mas é o espírito que está maltratando, porque no espírito não existe bons sentimentos. E é por isso que Jesus ainda disse, se a luz que existe em ti são trevas, ele disse, como não será grande tais trevas que existem? Então, é preciso que eu, o senhor, a senhora, cada um de nós, observemos com muita cautela o que carregamos dentro de nós. Porque é possível, irmãos, nós sabemos o que estamos carregando dentro de nós. Porque se a maioria das nossas palavras forem simplesmente para atingir o nosso semelhante, palavras maldosas, palavras indecentes, palavras indecorosas, evidentemente que o nosso espírito, ou o espírito da pessoa, naquele espírito não existe luz, naquele espírito existe trevas. Só que ainda tem mais um outro ponto a ser observado. Há pessoas que reclamam tanto da vida e dizem assim, Deus não me abençoa, Deus não me ajuda. Não, Ele ajuda. Ele aponta o caminho, Ele mostra a sua vontade, apesar que Ele não obriga ninguém a fazer a vontade dEle, mas Ele mostra, se você fizer conforme eu estou lhe ensinando, você será muito feliz em sua vida. Mas imagine num lar, onde marido e mulher não sabem conversar um com o outro, é só maltratando, é um xingando o outro. Quando não é o marido e a mulher xingando um ao outro, é os pais xingando os filhos. Ou então, ao contrário, os filhos xingando os pais. Como é que numa casa dessa pode existir a bênção divina? E é por isso que eu chamo de casa bagunçada, porque ninguém se entende. Quando eu falo de casa bagunçada, eu não estou falando
dentro da casa, de uma cadeira que está fora do lugar, um copo que está fora do armário. Não, eu estou falando da convivência daquele lar, aonde um maltrata o outro, aonde um deseja o mal para o outro, através da expressão da palavra. E como está escrito, isto é pecado, e é uma condição do coração, é o espírito, a mente daquela pessoa, tá, que está nesta situação. Agora, como está nessa situação? É o espírito, porque o espírito se acostumou com essa atitude. E é por isso que hoje nós observamos no mundo, as pessoas, às vezes a gente está andando por aí, a gente percebe jovens conversando, só que no meio da conversa vai uma palavra torpe. Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Como é que pode um jovem desse ser abençoado no seu dia a dia? Como é que pode uma pessoa ser abençoada no seu viver, na sua casa, ter o seu lar abençoado, ter um lar cheio de paz? Não tem como. Não existe como. Então é preciso que mudar o comportamento. E é isto que esta igreja ensina e é isto que está sendo recordado. Se alguém tem o hábito, porque se torna um hábito, um vício, de ficar falando aquilo, xingando. Eu me lembro de um fato até interessante, que eu tomei conhecimento. Ia um condutor de uma perua escolar juntamente com o seu ajudante. Ele ia conduzindo o veículo e num determinado momento, o que aconteceu? Como nós dizemos, né? Tomou uma fechada. Naquilo que tomou a fechada, ele abriu o que estava guardado dentro do coração, ele pôs para fora. Ele falou poucas e boas. Agora eu dou graças a Deus, é que o condutor do outro veículo não voltou. Porque senão aí a situação poderia se tornar ainda pior. Mas por que é que aquela pessoa xingou o outro? Porque era o que ele tinha dentro do coração. Irmãos, eu sempre digo, cada um dá o que tem. Não tem como você oferecer aquilo que você não tem. Se você tem boas qualidades, você vai sempre oferecer boas palavras. Você vai ser sempre uma pessoa bem intencionada. Mas se dentro de si a qualidade que existe não for boa, é também o que você tem a oferecer. Ou melhor, o que a pessoa tem a oferecer para a outra. Hoje nós temos aí leis bastante rígidas com relação às mulheres. Tá? Dependendo do que, da forma que um homem se dirigir para uma mulher, ele corre o risco de ser processado ou de passar por uma reclusão de alguns meses ou até ano, preso por causa de uma palavra. Mas tudo isso, amados irmãos, vem para quê? Para poder fazer com que as pessoas saibam se conduzir. Mas infelizmente não é o que nós estamos vendo. Mesmo mediante as leis que existem, ainda existem homens que não sabem conversar com uma jovem, conversar com uma senhora, são indecentes, usam palavras pejorativas, palavras que têm como objetivo magoar ou escarnecer. E como disse, escarnecer é debochar. Por isso, a doutrina desta Santa Igreja Apostólica tem o objetivo de levar cada um de nós a fazermos o quê? Um exame de nossa consciência e observarmos o que nós possuímos dentro de nós. A irmã missionária Odete dizia que num copo
Não tem como você pôr duas qualidades, dois líquidos. Você tem que tirar um para colocar outro. Por exemplo, se no espírito de uma pessoa o que está não é bom, é necessário que ela exclua aquilo que não é bom para que ela receba as boas qualidades. Não tem como manter as duas coisas ao mesmo tempo. Não há meios para isto. Então, se o corpo é o reflexo do nosso espírito, o que será que nós estamos refletindo atualmente? O que você tem refletido, meu irmão? O que você tem refletido, minha irmã? No seu lar, na sua família, no seu local de trabalho, os jovens na escola, ou até mesmo na rua. Qual será o reflexo que o nosso espírito está transmitindo através do corpo? Boas atitudes ou más atitudes? Bem, isto depende agora de cada um examinar-se a si mesmo. Esta é a realidade. Nós não estamos aqui para julgar a ninguém, mas queremos a felicidade de cada criatura. Então, casa bagunçada é isto, é aquela casa aonde não existe paz, aonde não existe alegria, aonde, portanto, não existe o respeito. Porque Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E amar a Deus é respeitar a Deus. Se nós não sabemos respeitar o próximo que nós vemos, que nós contemplamos, que nós visualizamos, como é que podemos dizer que nós respeitamos a Deus? Então, irmãos, devemos a cada dia procurarmos respeitarmos uns aos outros. E para isto nada mais do que procurarmos termos paciência, termos calmas e procurarmos as boas qualidades, evitando abrir a boca, porque há momentos que, evidentemente, há pessoas que chegam até nós e elas vêm para nos agredir verbalmente, mas o ditado diz: quando um não quer, dois não brigam. E é desta forma que nós conseguimos manter a paz em nossa família e também mantermos a paz como família apostólica e podemos manter a paz no mundo. Cada criatura agindo desta forma trará a paz para o mundo, apesar que sempre vai haver aqueles que irão procurar causar os problemas. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção. Lhes desejo uma boa noite. Para encerrarmos a nossa reunião, nós iremos ouvir o hino apresentado pelo coral que tem como título Aldo é o seu nome.
Irmãos e também internautas, chegamos ao encerramento de nossa reunião e eu agradeço a todos que tomaram parte na mesma, inclusive aos obreiros pelo trabalho realizado. Que a graça do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Profeta Irmão Aldo esteja com todos. Eu os convido a ficar em pé, vou orar para encerrarmos a nossa reunião. Todos em sentido de reverência. Querido e amado Deus e eterno Pai Celestial, chegamos como sempre ao encerramento de mais uma reunião, na qual lhe agradecemos pelo amparo e a proteção que aqui recebemos. Agradecemos pela presença também dos santos e anjos que aqui estiveram e estão conosco, e que agora designados irão levar os seus filhos de volta aos seus lares, acompanhando a eles no caminho que irão fazer de volta para suas casas. Daí eu desejar a eles que eles tenham um feliz regresso e uma boa noite de descanso. Mas no encerramento desta reunião, vejo diante deste altar, sobre este altar, digo melhor, esta caixa cheia de pedidos e orações, nos quais os teus filhos fizeram e aqui depositaram a mesma, na esperança de poderem receber a resolução para os seus problemas. E é por isso que eu peço ao Senhor Jesus, à Mãe Maria Santíssima, peço também à Senhora Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, que ao observarem esses pedidos, deem a cada um deles a resolução que eles esperam, desde acordos que seja feito com a justiça que Deus o Pai determina, que eles possam receber nesta reunião ou no transcorrer dos seus dias, que eles tenham a paciência e a calma, porque o tempo do Senhor Deus não é o nosso tempo e o nosso tempo não é o do nosso Deus. Portanto, meus queridos irmãos, confie que a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, já tomaram conhecimento desses pedidos de orações que aqui foram colocados. Também peço a bênção e a graça para todos que aqui se encontram presentes, para os nossos amigos e irmãos internautas que ainda estão conectados à nossa reunião, que chegou ao seu encerramento. Eu peço a bênção não só para os que aqui estão, mas para os nossos internautas também. Não importa onde eles estejam, que a tua graça, ó Pai, enviada por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Profeta Irmão Aldo, alcance a cada um dos meus irmãos, para que enfim todos tenham paz, tenham saúde, tenham felicidade e tenham prosperidade, e que possam colocar em prática tudo que tens tomado conhecimento nesta Santa Igreja Apostólica, como uma palavra de recordação para o nosso aperfeiçoamento. Mediante a isto, ó Santa e Bendita Avó, só me resta despedir a cada um dos meus irmãos. Irmãos, recebam a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus, a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, a bênção de nossa querida Mãe Maria Santíssima, a bênção dela, o Espírito Consolador, a nossa Santa e querida Avó Rosa. Esta bênção também é dada pelo Santo Profeta Irmão Aldo, para todos aqueles que estão acamados em um leito de dor, em um hospital, para que possam receber a recuperação da sua saúde e possam novamente retornar para o aconchego do seu lar. Mediante a isto eu declaro encerrado esta reunião e peço mais uma vez, ó Santa e Bendita Avó, que os teus santos estejam com os meus irmãos, com todos quantos participaram desta reunião, no caminho que eles irão fazer de volta aos seus lares, para que eles tenham uma boa noite de paz e um domingo repleto de muita alegria. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Tenham todos uma boa noite. A Igreja Apostólica agradece